Como uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo? Aqui eu vivo falando que não existe mundo, não existe pessoa, não existe nada. Mas agora eu vou esclarecer isso, porque ao mesmo tempo que não existe, existe. É uma prática muito comum eu ficar falando aqui que não existe planeta, não existe mundo, não existe China, não existe Brasil, não existe nada. Só que já faz um tempo que eu queria esclarecer um pouco sobre isso. Não tem como eu fazer o vídeo e ficar colocando um aviso de quando eu estou falando do ponto de vista do absoluto e de quando eu estou falando do ponto de vista relativo. Porque os dois pontos de vista existem e isso é inegável. Às vezes eu me empolgo e começo a falar muito do ponto de vista absoluto e esqueço de mencionar um pouco sobre o relativo. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu estou até aproveitando esse vídeo como gancho do último vídeo que eu fiz. Se você não viu, vale a pena ver, é um vídeo curtinho, em que eu explico a analogia da existência do mundo, do personagem, a união entre a visão, o mundo e o personagem, né? Usando como exemplo os jogos de videogame. Só que nesse vídeo, por exemplo, eu continuo insistindo de que, da mesma forma que o videogame, que o jogo surge ali, e existe um personagem, um tempo, uma época, um mundo, esse mundo surge, existe um personagem, um tempo, uma época e um mundo, mas na verdade eles não têm substancialidade, eles não existem. Só que eu preciso colocar um adendo aqui. Não existe, do ponto de vista do absoluto. Do relativo, existe. E como já é moda aqui no canal, eu estou falando de um paradoxo. Porque o absoluto e o relativo são a mesma coisa. Então, as coisas existem e não existem ao mesmo tempo? Elas existem e não existem. Porque depende do ponto de vista do observador. Então, utilizando ainda o gancho dos videogames. Se você está jogando um jogo e você faz alguma ação no jogo, não importa o que você faça. Se você pegar o seu próprio personagem e se matar, pular de um prédio, você sabe que o seu personagem não vai morrer. Porque você tem uma noção clara da distância que existe entre o jogo e você. Morreu. Você tem certeza de que é você que está jogando o jogo e aquele personagem não existe. Você não está ferindo ninguém. E a mesma coisa de você tomar decisões no jogo ou até mesmo cometer loucuras, que nem no famoso GTA, que você pode, por exemplo, atirar numa viatura. Você vai provavelmente ou ser morto ou ser perseguido pela polícia e finalmente ser preso. Mas, novamente, existe uma distância clara, você sabe que aquilo é um jogo. E é preciso tomar cuidado, às vezes, e eu caio nessa besteira, de sair soltando coisa de visão de perspectiva do absoluto e esquecer de mencionar o relativo, o que pode confundir muita gente. Do ponto de vista relativo, existe o personagem, existe o mundo e existem as consequências. Então, suponha, por exemplo, que você esteja jogando um jogo, mas você, por algum motivo, acaba se apegando de maneira emocional àquele personagem. Você pode, no fundo, saber que as suas ações não têm consequências reais, mas pro personagem tem. Você sabe que se você pular de um prédio com o seu personagem, ele não vai morrer de verdade. Mas pro personagem, isso é real. E é a mesma coisa que acontece com a nossa existência. Você pode falar que do ponto de vista absoluto, nada acontece. Mas do ponto de vista relativo, acontece. Então, tem até um vídeo que eu vi uma vez aqui no YouTube. Eu vou deixar no link, eu não me lembro o nome da pessoa, tá? É um vídeo em que ele explica sobre essa ideia de que não existe ninguém, não existe mundo. Mas existe um processo para você perceber isso. Existe um processo que as pessoas precisam passar até elas perceberem que não existe uma pessoa. Até elas perceberem que não existe uma pessoa, existe uma pessoa. Então, eu até falo para quem entra em contato comigo, grande parte das pessoas que entram em contato são sobre dúvidas, sobre livre-arbítrio, sobre existência de mundo, sobre sentido, propósito e tudo mais. E eu falo para a pessoa,
Se existe algum tipo de desconforto, se você ainda está em dúvida se existe ou não o livre-arbítrio, se você se sente desconfortável quando você pensa que a sua personalidade não existe, que o mundo talvez não exista, o que você sente? Você sente que o mundo existe? Então vive como se ele existisse. Te dá um nó na cabeça pensar na questão do livre-arbítrio? Viva como se o livre-arbítrio existisse. Porque do ponto de vista relativo, ele existe. Então não tente forçar uma percepção que você não está percebendo. Se você não está percebendo essa inexistência do eu, essa inexistência do mundo, continue acreditando que ele existe e que existem decisões. Porque, inevitavelmente, uma hora você vai descobrir que não existe. Então, se a gente fizesse uma escala, a busca parte de um buscador. Sempre. Então, a busca que te traz para a percepção de que não existe ninguém parte justamente dessa falsa identificação. Porque uma pessoa realizada não vai entrar na busca. Que busca se ela já é realizada? Então, quem inicia a busca é o buscador. E o buscador é o ego. O buscador são os pensamentos. O buscador é esse senso de eu sou, eu faço. E é por isso que ele inicia a busca. Porque senão, como é que ele iniciaria a busca se ele não faz nada? Então, do ponto de vista relativo, e é o relativo que acorda, é o relativo que inicia o processo de acordar. É o relativo que geralmente o processo começa por uma insatisfação. É o relativo que começa a buscar o autoconhecimento. É claro, do ponto de vista do absoluto, é a graça que está acordando ele. Mas ele não sabe ainda. Então, assim, que mal tem em ele achar que é ele que está se acordando? Então, o eu relativo inicia o processo de autodescoberta. E sempre que existe o desejo sincero de descobrir quem ele realmente é, vai acontecer. Ele vai achar o livro certo, o guru correto, os vídeos corretos, as mensagens certas, as coisas vão começar a aparecer para ele, de uma maneira em que ele perceba a sua própria verdade. E, de novo, do ponto de vista do absoluto, não tem nada acontecendo. A consciência sempre foi desperta, ela sempre está completa, ela sempre está em nirvana, em realização. Mas do ponto de vista do ego, ele acha que não, e ele acha que ele está buscando alguma coisa. Que ele está buscando a verdade da vida dele. Que ele está insatisfeito com essa existência e ele precisa sair desse ciclo aqui de nascimento e morte e tudo mais. Então, esse mesmo absoluto vai começar a estudar essas coisas. E não tem como você saber em que parte do caminho ele vai parar. Ele pode começar a estudar sobre espiritualidade em geral, então ele pode iniciar por qualquer tipo de escola, filosofia, ensinamento, etc. Ele pode muito bem encontrar o budismo e parar logo no início, encontrar o espiritismo e parar logo no início. Ele pode se aprofundar em ocultismo, ele pode se aprofundar em outros tipos de ensinamentos, ele pode ir para as religiões e filosofias orientais, ele pode inclusive seguir o caminho esotérico do cristianismo. Não importa muito qual caminho ele tome, mas dependendo de onde ele chegar, ele vai chegar num ponto em que todas as setas vão apontar para ele que aquele mesmo eu que iniciou a busca é a causa da falsa identificação. E você pode ficar preso nesse processo, nesse ponto, por anos. É por isso que em livros, principalmente sobre não dualidade do Advaita, é mencionado que algumas pessoas são como madeira pronta para queimar. A partir do momento em que qualquer guru vira para essa pessoa e fala, você nunca existiu, faz assim, ó. Livre estou, livre estou. Pega fogo na hora e a pessoa entende. Outras são como madeira molhada. Vai demorar mais um pouco, o fogo vai demorar para tirar aquela umidade e aquela madeira começar a pegar fogo. Por quê? Isso vem de tendências de supostas vidas passadas e tudo mais. Mas não vamos entrar nessa agora. Enfim, para algumas pessoas essa realização vai se dar com uma frase. A pessoa chega e vira, pergunta quem é você e descobre que você não existe. Pronto, ela já estava pronta para isso. Algumas outras vão demorar um pouco mais. E você pode ficar preso nessa única questão, nesse único paradoxo, que é você não existe. Você é o causador de toda a ilusão. Aquilo que você está procurando é quem você já é.
Não existe esse eu sou o que você achava que você é. E isso é tão paradoxal, e isso é tão contraintuitivo, que a pessoa pode ficar preso nisso por autossabotagem, porque ela não quer descobrir que ela não existe, ou porque ela não consegue encaixar isso Ela pode acordar todo dia e escrever 1000 vezes: eu não sou o corpo, eu não sou o corpo, eu não sou o corpo. E isso não enraizar na percepção dela. Precisa ser uma coisa que a pessoa vai sentir. É uma coisa que enraiza na percepção da pessoa. Ela não tem dúvida de que isso é verdade. Ela não tem dúvida de que realmente esse eu que ela acreditava que ela era, esse eu que iniciou a busca, era a causa de toda a confusão. Ele, por si só, já era falso. O mundo é ilusório. Apenas Brahman é real. Brahman é o mundo. E é aí que existe um grande peso na existência de um guru ou de alguém que já passou por esse processo. Porque é aterrorizante para a pessoa assumir que ela não existe. Mas existe um ditado, eu não me lembro de quem que é, não me lembro se é do Ramana, ou se é de alguma literatura do Advaita, dos Upanishads, alguma coisa nessa linha. Se eu lembrar durante a edição do vídeo, eu coloco aqui a referência. Mas basicamente diz o seguinte: é como se a gente estivesse com os pés no chão, segurando um galho de árvore. Desesperado, morrendo de medo, suando, e a gente não quer sair dali. Aí o guru chega e fala: o que você está fazendo? Aí você responde: eu não posso soltar esse galho de árvore, senão eu vou cair. Eu tô me pendurando nele. Só que o guru que tá vendo de fora, tá vendo que você tá com o pé no chão. Ele tá vendo que você não vai cair para onde? Não tem para onde cair. E aí ele vira para você e fala: pode soltar o galho que você não vai cair, você tá com o pé no chão. E a pessoa fala: não, eu vou cair, você é louco? Se eu soltar aqui, eu vou cair. Por algum motivo, por alguma falsa identificação, por alguma ignorância, a pessoa acha que ela está se sustentando naquele galho de árvore. Quando, na verdade, ela tem o chão sustentando ela. E ela pode soltar aquele galho de árvore. É a mesma coisa com o eu. Existe esse medo da aniquilação do eu. Como se você fosse largar o eu e esquecer quem você era. E deixar tudo para trás, como se existisse um salto aí em que você é obrigado a morrer de maneira psicológica. Só que quando você solta o galho do eu, você percebe que sempre existiu o pé te sustentando. Então é a mesma coisa. Existe o medo de soltar esse eu. Não, mas uma pergunta que surge muito. Se eu soltar o eu, se eu matar esse ego, minha vida vai continuar rolando? Eu vou continuar indo pro trabalho, cuidando da minha família, eu vou continuar namorando, vou continuar curtindo meus hobbies. E todos os mestres falam a mesma coisa. Relaxa. Existe uma força que cuida de todo o universo. E essa mesma força vai continuar cuidando do seu corpo. Então fica tranquilo. Você não vai deixar de comer, você não vai deixar de tomar banho, você não vai deixar de fazer as coisas que você sempre fez. Só que você vai ter que ter fé nisso. E lembra o exemplo do galho? Quando você solta, você percebe que você sempre esteve com o pé no chão? Se você solta o eu, você vai perceber que essa força maior que cuida do universo é você. Então você trocou 6 por meia dúzia. Você trocou o eu que você achava que você era pelo seu verdadeiro eu e nada se perdeu. Você só acordou. Você só percebe que não existe identificação com o corpo. Que o eu que você acreditava que você era uma criação de pensamentos. Mas você continua existindo. Então, pode ficar tranquilo. Quem você acha que você é tem que morrer, mas esse eu vai continuar existindo. Existe uma força muito maior que cuida do universo e vai continuar cuidando de você mesmo após uma realização. É por isso que, mesmo uma pessoa sendo realizada, ela continua aí no mundo, fazendo o que ela tem que fazer. Eu acho, inclusive, interessante aquele diálogo marcante do Krishna e do Arjuna. Aquilo ali é a luta do Arjuna tentando resistir ao ego dele, achando que ele ainda é o fazedor de alguma coisa, e Krishna mostrando para ele que ele não faz nada. Krishna mostrando pro Arjuna: seguinte, amigo, vem aqui pro banco do carona, que quem controla as rédeas é Brahman. Existe uma força universal que controla a carruagem. Então larga, para de se identificar.
Toda essa resistência a ficar segurando no tronquinho não vai te levar para lugar nenhum. Você tem o direito de executar seu dever prescrito, mas não tem o direito aos frutos da ação. Jamais se considere a causa dos resultados de suas atividades e jamais se apegue ao não cumprimento do seu dever. O ponto principal é, enquanto você sentir que existe um eu, use esse eu. Use esse eu para descobrir que esse eu não existe. O que, à primeira vista, parece paradoxal, mas faz sentido. Como o Ramana dizia, o eu utiliza o eu para descobrir o eu. Que à primeira vista parece confuso, mas é o que acontece. Então, na dúvida, poxa, eu tenho ou não tenho livre-arbítrio? Eu sou ou não sou uma pessoa? Existe ou não existe um mundo? Se em você existe a sensação de que existe um mundo, existe uma pessoa, existe livre-arbítrio e te causa desconforto pensar no contrário, continua com isso, não tem problema nenhum. Só que continua a sua prática. Até um momento em que vai ser natural você soltar esse galho. Você perceber que não te traz benefício nenhum essa identificação. Ela foi a causa do início da sua busca. E a segunda coisa, que é a questão da responsabilidade. Pô, mas se as pessoas acharem que elas não têm livre-arbítrio, elas vão largar tudo na mão de Deus. A pessoa vai chegar e vai pedir demissão achando que Deus vai cuidar da minha vida. Você está se demitindo. Ou vai sair por aí, pegar o carro e atropelar todo mundo. A vida é só um jogo mesmo, igual GTA, né? Não. Então, as duas características são essa. Primeiro, te causa desconforto? Então, continua achando que você é uma pessoa, não tem problema nenhum. Continua achando que você tem livre-arbítrio, mas use esse livre-arbítrio que você acha que tem para buscar a sua verdadeira natureza. O segundo, essa concepção te traz pensamentos negativos? Essa concepção te traz ideias de, por exemplo, pô, então eu vou abandonar meu trabalho, então vou largar tudo na mão de Deus e seja o que Deus quiser, então eu vou pro meio do mato, ou vou pegar meu carro e vou sair barbarizando no meio da rua. Não. Esse não é o caminho correto. Você está usando o ego para achar que você não tem um ego. Como diz o Bhagavan de novo, você está dando armas pro ladrão tentar prender o ladrão. Você está fortificando a sua mente para tentar destruir a mente. E ela não vai fazer isso. Ela vai encontrar todos os artifícios para te enganar. A pessoa que atinge a realização faz a ação correta. Ela nunca vai passar pela cabeça dela de assaltar um banco, de sair matando pessoas na rua, de causar mal a outras pessoas de maneira intencional. Uma pessoa que perceber a ilusão do eu não vai usar esse mesmo eu para causar barbaridade. Então, a concepção de, olha, não existe mundo, não existe livre-arbítrio, não dá permissão para que você viva como se você estivesse na visão do absoluto, se você está na visão do relativo. E os dois estão sobrepostos. Um está no outro. O relativo e o absoluto são a mesma coisa. Então, não tem problema em qual dos dois você se encontra, em qual dos dois você está. Só não tente forçar nada. Então, quando você me vê aqui falando que não existe mundo, não existe universo, não existe ninguém, não existe China, não existe Brasil, não passa tempo, eu estou falando do ponto de vista do absoluto. Do ponto de vista relativo, existe tempo, existe planeta, existe mundo, e existe escolhas, consequências e responsabilidades. Do ponto de vista do absoluto, talvez se você estiver andando na rua e passar um carro te atropelar e você ficar aleijado, você tenha capacidade de perceber que não aconteceu nada com ninguém, porque nunca existiu alguém ali. Existe só o próprio cenário passando, a própria existência acontecendo e você só é a testemunha. Mas se você ainda está no relativo, você pode sofrer muito. E esse sofrimento pode ser extremamente real. Então, enquanto você está no relativo, viva como se fosse relativo, até você entender o absoluto. Porque não adianta tentar forçar. Se alguém morrer, você vai sofrer. Se você morrer, provavelmente você vai passar pelo bardo, principalmente se você fizer alguma besteira, por exemplo, eu vou me matar, a vida não vale a pena. Esse poder que cuida do universo vai cuidar desse suicídio, vai te botar num bardo e você vai ver uns demônios loucos lá. Então, a responsabilidade existe tanto no relativo quanto no absoluto. Só que no absoluto você enxerga que você não está fazendo nada, e no relativo você se enxerga como autor das ações. Os dois são sobrepostos, os dois existem em harmonia, e lembra, foi o relativo que te trouxe ao absoluto. E os dois se complementam.
Por isso, existe e não existe ao mesmo tempo. Você vai encontrar muitos diálogos filosóficos sobre isso. Um dos grandes pensadores que disse isso foi o Shankara, que ele disse: o mundo não existe e existe. O mundo é real e irreal. Muita gente tenta explicar isso, muita gente entra em confusão em explicar sobre isso. E para mim a explicação é essa: o mundo é irreal do ponto de vista do absoluto, real do ponto de vista da subjetividade. E os dois estão sobrepostos. Os dois existem, depende de quem está observando. Como a aparência da prata na madrepérola, o mundo parece real, até que o self, a realidade subjacente, seja percebida.